Olá, está entrando no ar mais um programa Conexão. E hoje vamos conversar um pouco com a prata da casa, jornalista, escritora, apresentadora do programa Movimento, Evacira Coraspi. Evacira, tudo bem? Tudo, muito obrigada pelo convite. Evacira, uma goiânia, né, que veio para Minas Gerais, como é que foi a vida em Goiás? Nasceu lá e veio logo para Uberaba, se tornar uma mineira ou viveu muito tempo ainda em Goiás? Olha, a maior parte minha realmente é em Minas Gerais que é em Uberaba, né? A maior parte da minha vida. Mas, sim, nasci lá em Goiás, me criei lá, depois eu vim para cá, mais ou menos com 20 anos de idade, motivado pela maioria de pessoas que vêm para Uberaba, que é uma cidade universitária. Então, eu vim para fazer faculdade, né, para fazer o curso de jornalismo aqui e comecei na FISTA, a saudosa FISTA, né, Faculdade de São Tomás de Aquino, que era ali comandado pelas dominicanas, e depois fui para a FIUB, a antiga FIUB, e me formei na UniUB. Então, eu vim com esse propósito. Tá certo. E como é que foi essa infância lá em Goiás? Subiu muito em pé de piqui, comeu muito piqui, como é que foi isso lá? Isso faz parte do goiano mesmo, né? Gostar de piqui, de pamonha e a maioria de música sertaneja também, né? Então, eu vivi essa infância mesmo, essa infância goiana, essa infância com a casa cheia de gente, cheia de primos. Eu sou de uma família grande, nós somos de 6 irmãos e muitos primos. Só de primos paternos, meu pai tem 14 irmãos, então foi uma infância assim, muito feliz, muito solidária. Eu falo que ali, sem perceber, eu trouxe hoje para a carga da minha vida, Janari, a compreensão de movimentos sociais, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Essa movimentação do compartilhado, ser solidário, de discutir, de participar, de brincar. A própria família era um movimento social, né? A própria família, a própria família exprimia isso aí, né? Imprimia isso aí, manifestava na gente de uma maneira muito natural. Uhum. Agora, muita infância, estudos, como é que foi? Aplicada nos estudos, como sempre é também na atividade profissional? Falava assim que eu era Caxias, né? Eu sempre fui muito dedicada, mas eu tenho isso acho que como um perfil mesmo do meu DNA, ali das pessoas assim, a melhor formação que eu podia ter dos meus pais e dessa família que eu me referi, esse compromisso. Então eu me coloco assim de uma maneira muito visceral no que eu faço. Eu sempre fiz com muito comprometimento, sempre fiz as coisas com muita boa vontade, com muita entrega, e eu sempre dediquei muito aos estudos. Até a gente tinha um apelido que eu não gostava muito, né? Que era meu irmão mais velho, que é o Edmar, e eu, e a gente estudava juntos ali, e sempre no final do ano, da época de delegacia, chamava delegacia na Secretaria do Estado, Educação do Estado, já era delegacia de Estado, então sempre no final do ano a gente era premiado, a gente era chamado de sabichão e sabichona. Eu não gostava muito dessa terminologia não, porque eu era sempre assim também muito mais reservada, muito discreta. Tá, e como é que surgiu a ideia de vir fazer comunicação social, vir para Uberaba estudar na área do jornalismo? Eu morava em Goiânia, nessa época eu não conhecia, né, sempre falar, eu não conhecia nenhuma pessoa em Uberaba. Eu tinha uma amiga em Goiânia que era uberabense. E aí eu fiquei sabendo da boa fama de Uberaba, em termos de universidade, em termos de ser uma cidade assim, super interessante, charmosa, hospitaleira, essa é a palavra ideal. E eu prestei vestibular lá e prestei vestibular aqui. E fui aprovada e resolvi, fazer essa aventura, né? Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar assim cedo, e nessa época eu era secretária executiva de uma grande empresa que tinha 7 filiais. Eu era secretária executiva da Matriz, lá em Goiânia, e resolvi pedir demissão e vir mesmo assim, arriscar em Uberaba, e acho que eu fiz a coisa certa. Quer dizer, seu sucesso profissional, desde o início da carreira lá, já era mais ou menos previsto, então? Eu não sei assim se é um sucesso, né? Mas eu também me dediquei muito assim, ao trabalho, aprendi bastante. Então, quando eu cheguei em Uberaba, e aqui eu fui muito bem acolhida, né? Mesmo, meu primeiro emprego foi na Câmara, quando eu cheguei em Uberaba. Então, eu vim até com recomendações de lá, para pessoas daqui. Que foi uma recomendação de um amigo em comum, que era primo do Dr. João Adalberto de Andrade, que me apresentou o então presidente da Câmara na época, que era o Henrique Sabino da Rocha. E eu vim assim, preparada mesmo, porque eu já tinha alguns anos atuando nessa área que eu falei, né?
Então, assim, profissionalmente eu estava mais madura, eu acho que por isso que deu certo. Certo. E quando é que foi essa vinda para a Câmara Municipal? Já faz um tempinho bom, né? Faz um bom tempo, né? Eu me considero, assim, histórica na Câmara. A minha matrícula é 002, né? Os que me antecederam já se aposentaram, então tenho pouco mais de 30 anos. Eu entrei na Câmara no final de 1980, foi assim que eu cheguei em Uberaba, logo eu vim para a Câmara Municipal, porque surgiu uma vaga aqui, de uma pessoa que tinha sido exonerada, e eles me contrataram. Já veio para trabalhar na comunicação da Câmara Municipal ou não? Não, eu entrei num outro cargo que era de assessora administrativa, depois eu assumi, né, a direção-geral da casa, ainda com 20 e poucos anos, foi na época da presidência do vereador Elmar, a primeira vez que eu assumi, e depois eu já fui para a comunicação da casa. Mas circulei em vários setores, né? Agora, você veio de Goiânia decidida a fazer jornalismo aqui, ou você decidiu depois pelo jornalismo? Não, eu vim assim convicta de que essa era a minha profissão, era a escolha. O que eu não estava convicta era de permanecer em Uberaba. Então eu vim com um propósito de retornar, talvez retornar até antes do curso, né? Pegar uma transferência, ou assim que terminasse o curso eu retornar para lá. Tive algumas oportunidades, alguns convites para voltar para Goiânia, assim como para ir para Campo Grande e para ir para Uberlândia. Mas como eu falo, a vida não tem script, eu acabei me situando em Uberaba e, quer dizer, gostei, né, e fiquei. E como jornalista, você, além de atuar na Câmara Municipal, você escreveu para vários órgãos da imprensa de Uberaba também, né? Como é que é isso? Já, o meu mestre, assim mesmo, na prática da comunicação, eu falo que foi o Raul Jardim. Ele é o meu grande mestre, porque eu ainda estava na faculdade e fui estagiar lá. Eu fui levada... Tá, vamos só explicar para o telespectador. Raul Jardim é um dos diretores do jornal Lavoura e Comércio, né, que já foi extinto, mas que veio da própria família, que criou o jornal Lavoura e Comércio, o centenário de Uberaba, né? É verdade. E aí o João Espiridião, que foi vereador, que foi funcionário da Câmara, né, que eu chamo de meu pai mineiro, e ele com muito orgulho me chama de minha quinta filha, ele me levou para apresentar ao jornal Lavoura e Comércio e apresentar ao Raul Jardim, né? E eu me lembro muito bem da frase do Raul, que o Raul falou assim: se você vê pelas mãos do João, você pode ficar. E isso foi muito bacana, e eu fiquei lá atuando na área até de política. Como é que é essa relação com o seu João Espiridião? O seu João Espiridião, funcionário por muitos anos, foi vereador na Câmara Municipal de Uberaba e hoje já tem mais de 100 anos, né? Ele está com 95 anos. 95 anos? É. 95 anos. Como é que é essa relação com o seu É uma relação de filho e pai mesmo, assim, de família, né? Uma família que me adotou em Uberaba. E eu o visito semanalmente, então tem uma relação de amorosidade, de respeito, de afeto com ele, com a dona Silvia, que faleceu também há uns 5 meses, a esposa dele, e com todos os filhos dele, os 4 filhos dele. A gente tem uma amizade muito boa. E eu me consulto com ele, assim como o seu Mário Guimarães também me consultava muito com ele, que foi vereador, né? Assim como o professor Murilo Pacheco também, eu tinha como uma referência. O João trabalhou na Câmara até não faz muitos anos ainda que ele deixou a Câmara, né? Tem cerca de uns 5 anos, mais ou menos, que ele deixou. Até quase 90 anos, então. Foi. Assim. Foi sim. Agora, o jornalismo na sua vida estabeleceu boas relações? Como é que foi a importância dessa atividade profissional na vida da Ivacira? Estabeleceu, claro, nossa, agregou muito, muitas pessoas. A natureza da profissão, né, nos remete a isso, possibilita isso, a gente ampliar os relacionamentos, no exercício mesmo, nas entrevistas que você faz, na relação com os colegas, com os diretores, com os empresários da área, né? Então, é uma profissão que enriquece muito. Além mesmo desse, como você falou, desta área do Lavoura e Comércio, eu já prestei serviço para o Jornal da Manhã, para o extinto Cidade Livre também, né? E hoje eu faço site para a revista JM Magazine. E o Jornal da Manhã, inclusive, ele foi pioneiro na área da saúde, eu que fazia free para a área da saúde, a página científica. Depois eu fiz isso no Lavoura também, mas sempre associado com as minhas atividades na Câmara, que é a área de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, que eu gosto muito dessa área. Eu falo que eu sou muito mais uma jornalista institucional. Aliás, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, você praticamente criou essa assessoria de imprensa aqui
Antes era uma jornalista só, 2 jornalistas, hoje já tem uma estrutura que tem até a TV Câmara, né? É isso mesmo. O tempo que a gente fica na casa, eu acho que vai gerando isso, né? Que a gente vai fazendo, vai fazendo descoberta. Também, né? Que eu acho que quando cresce um setor ou quando cresce um projeto dentro da instituição, o profissional também, né? Cresce junto, assim, porque eu tenho a maior honra e o maior respeito pela Câmara Municipal. Agora, em Uberaba, você também sempre foi uma pessoa muito atuante nos movimentos sociais. Você disse que seu primeiro movimento social foi a família, mas em Uberaba você teve também uma grande participação, trabalhos importantes, até junto com o Monsenhor Juvenal Arduino, com quem você teve uma grande relação também, né? Tive uma boa convivência mesmo com o Monsenhor Juvenal, né? Eu até quero trazer para o presente, viu, Genário, que eu falo que eu ainda tenho uma boa relação com ele, né? Eu mantenho pelas obras dele, pelos amigos em comuns, pelos escritos dele, os pensamentos dele. Eu sempre busco, né? Busco muito nele, das frases dele, por exemplo, uma que eu estou me lembrando aqui agora. Além do que ele ensina de antropologia, de ética e tudo mais, ele fala assim do perguntar, do questionar, que é muito mais do que perguntar. Então, eu acho que eu fui uma discípula dele nesse sentido, assim, de questionar. Eu não faço muita pergunta para a vida, sabe? Eu não faço muitas perguntas para as pessoas, para o destino. Eu não sou dessa natureza. Eu sou mais de questionar, porque eu acho que vai muito mais além, você amplia muito mais, você conhece muito mais. É uma busca de um saber de uma maneira muito mais profunda, né? Que é o ensinamento do Monsenhor. Esse envolvimento que eu tenho, acho que também é uma coisa assim, uma produção de vida muito natural. Mas você falou também que você estudou lá na FISTA na época das Irmãs Dominicanas, e com quem você também teve boa relação também. As Irmãs Dominicanas têm aí uma parcela de influência na Evacira de hoje? Tem e mantém, porque eu também mantenho um relacionamento com elas, especialmente as que são diretoras do Hospital São Domingos, né, que é das Dominicanas. Eu tenho comadre, madrinha de um dos meus filhos, madrinha do Henrique, por exemplo, que é a irmã Olinda, que é dominicana. Eu convivo muito com elas, com as da Nossa Senhora das Dores também, então eu mantenho isso aí. E tem essas outras chamadas que vão surgindo nessa área aí, né, te respondendo da área como voluntária, de movimentos sociais, né? Que eu procuro estar presente como eu posso, da maneira que eu consigo estar. Tá certo. Nós vamos ao nosso intervalo. Na volta nós vamos conversar um pouquinho sobre o programa Movimento. O programa Movimento é um dos primeiros programas da TV Câmara que completa já 2 anos no ar. Vamos falar como é que funciona o movimento de Evacira Coraspi, logo após o nosso intervalo. Voltamos com o programa Conexão e hoje estamos conversando com a jornalista Evacira Coraspi, que é titular do programa Movimento, que vai ao ar aqui pela TV Câmara. Evacira, como é que surgiu o movimento na TV Câmara? Um dos primeiros programas desse canal, que é hoje o 61.3. Bom, surgiu primeiramente, Genário, pela possibilidade que o Poder Legislativo nos dá, né? Que é de você acessar outras possibilidades assim dentro do que você quer fazer, da sua carreira, como eu estou há muito tempo aqui na minha carreira, então você agregar alguma coisa a mais. Então, primeiramente, foi isso. Existe esta chance. E segundo, reinventar a vida mesmo. Eu acho que a gente passa por vários processos, tanto processos pessoais, processos profissionais, que a gente tem que... Eu sou, assim, otimista, sabe? Acho que a gente tem que ir ressignificando tudo e tentando colocar, eu falo que assim, semear para o universo o que a gente tem de conhecimentos acumulados. Então, aí eu pensei em fazer esse programa sem grandes pretensões, mas com muita responsabilidade, porque também é uma mídia nova para ser trabalhada dentro, né, dos meus conhecimentos. E estamos aí hoje, assim, com 2 anos e eu estou satisfeita e sabendo que eu preciso aprimorar. Como é que é o programa? Vamos falar um pouquinho da lógica dentro do programa. Você revela muita coisa no programa Movimento, né? Eu revelo muita coisa do entrevistado e muita coisa minha também, né? Porque não deixa, eu falo assim, eu não consigo passar longe de mim. Então, às vezes, eu também, o jornalista, como você sabe, entrevistando, a gente acaba se colocando, às vezes, ali. E eu fui tentando criar uma identidade no início, né? E o movimento, eu já pensei nisso, numa identidade
programa, o que que é? É estar em ação. Não me importa se o movimento ele vai ser longo, vai ser brusco, se ele vai, eu quero que ele seja permanente. Ele pode ser lento, mas ele tem que ter um ritmo. Acho que é a ação que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso espírito pede de nós. É esse compromisso que a gente tem aqui nessa vida, na Terra, e com a comunidade, com a humanidade e com o nosso próprio bem-estar. Então, eu o princípio, né, a partir disso, eu preciso colocar um pouco de movimento até em mim. E isso repercutiu de uma maneira que, como eu falei, despretensiosa, não estava esperando que fosse. E foi funcionando muito bem. Eu, dentro do programa, né, aberto, eu trabalho cidadania, cultura e responsabilidade social. Então, com vários entrevistados nessa linha. E tem também um grupo que eu chamo que é Guardião da Memória Viva. Tá certo. E aí você traz os entrevistados e eles colocam aí situações da vida deles, né? E os momentos marcantes desses 2 anos. O primeiro já deve ter sido dezenas, quase centenas aí de entrevistados, né? Momentos marcantes que você tem ao longo desses 2 anos com o movimento. O movimento tem 30 minutos também, né, de entrevista, e tive, sim, muitos momentos marcantes. Eu posso aqui citar, por exemplo, o especial do final do ano, de 2014 e início de 2015, que foi sobre os girassóis e seus significados, né? Foi um programa assim, que envolveu toda a equipe, envolveu tecnicamente, envolveu emocionalmente. Aliás, eu não sabia que os girassóis tinham tanto significado daquele jeito, né? Aprendi com o movimento. Pois é, então, tá vendo? A gente vai assim, atingindo, né, a proposta, o objetivo da comunicação, né, que é esse. Tive também, por exemplo, esse Guardião da Memória Viva. Deixa eu só até colocar algumas coisas, porque você até colocou que a gente se coloca um pouco, né, nas entrevistas, né? Mas é interessante, aquela matéria dos girassóis, é que eu fui começar a entender um pouquinho daquela plantação de girassóis, não naquele filme A Cor Púrpura, né? Em que aparece aquela plantação de girassóis lá, e aí a gente passa a dar outro significado às imagens. É muito interessante o que foi relatado ali sobre os girassóis. Até assim, informo que ele está no canal YouTube, né, que o Programa Movimento tem um canal YouTube também, e ele está bastante visualizado, foi bastante compartilhado. Eu fiquei assim, achei até, me impactou bastante. Eu já estava muito impactada na fase de produção, sabe, Genário? Foram assim vários meses. Eu falo que foi o mais bonito e o mais sofrido que eu fiz para o Programa Movimento foi aquele. Então nós fomos produzindo gradativamente, mas assim, para tentar mostrar o significado dele dentro da área do agronegócio, da espiritualidade, da filosofia, né, da arte, e aprofundar o máximo possível, dar uma leveza, trazer uma poesia para essa flor que às vezes a gente passa, admira, porque ela realmente é exuberante, mas a gente não detém para mostrar o quanto ela faz sentido na nossa vida. Pode ser luz da nossa vida, né? Pode ser luz na nossa vida. Luz, sol, energia e misericórdia. É verdade. E aí também dentro ainda da sua resposta, né, esse Guardião da Memória Viva, né, porque o estúdio é aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal, que o salão tem o nome de vereador Murilo Pacheco de Menezes. Então o estúdio de gravação do Programa Movimento é no Salão Nobre. E as pessoas vêm, esses Guardião da Memória Viva são as pessoas que eu prefiro chamar assim, mas que têm muito mais conhecimento da faixa etária de 80 anos, 90 anos, né, 70 anos. Então, eles têm muita sabedoria a compartilhar. Agora, os outros momentos que a gente estava falando, os momentos marcantes do movimento. Então, teve esse dos girassóis, né? Os outros, quais são? Esse do Guardião da Memória Viva. Sim. E outro que é relacionado às mulheres. O Guardião da Memória Viva, tem alguma pessoa específica que marcou aí Eu tive vários, né? Mas eu vou citar assim os mais velhos. Por exemplo, a mãe do Paulo Lúcio, do fotógrafo Paulo Lúcio, né? A dona Virgínia, com 99 anos de idade. Então, foi uma entrevista belíssima, e nós fomos até a residência dela para facilitar a locomoção dela, né? E aí você explora toda a sabedoria que a pessoa tem. Toda a sabedoria dela, toda a história de vida dela, a contribuição que ela teve e ainda tem para a sociedade, né? E os conselhos, e eles são muito conselheiros, né?
A gente saber, assim, ouvi-los é um aprendizado, é uma riqueza imensa, imensa. E outro foi em relação às mulheres. Eu não posso me declarar, nem me declaro de levantar bandeiras feministas, né? Mas eu tenho meu posicionamento do gênero, porque eu tento atuar, sabe, Genara, no sentido da igualdade do ser humano, que eu falo, porque a igualdade entre o homem e a mulher, eu acho que isso é quase inviável, é quase inviável, por várias questões, né? Questões não só da ordem de comportamento, mas, assim, de conduta, de natureza masculina e feminina, sim, que se complementam. Então, eu sou muito, assim, dessa linha. E, para isso, eu fiz, assim, uma série, aliás, meu programa, maior índice de entrevistado, são mulheres. E você falou aí de quantidade, são quase 200 entrevistados ao longo desses 2 anos, né? É muita gente. É muita gente. Aprendeu muito, né? Com certeza. Aprendi muito. É um aprendizado permanente, né? E eu gosto de me colocar como um aprendiz mesmo. E então, ali eu peguei da faixa etária de 20, eu citei 99 anos, mas eu tenho garotas também entrevistadas de 20 anos, de 21 anos, que são empreendedoras, que são empresárias, que estão atuando aí. Então, dar essa visibilidade valoriza também Uberaba. Agora, essa questão de ser a grande maioria ser mulheres não é nenhum preconceito contra os homens, não, né? Não. É porque, eu até falo que eu não tenho isso, eu acho que ali tem que existir uma comunhão, né, de propósito, de ideias, de serviço, é um compartilhar que eu vejo, assim, entre o homem e a mulher. E isso também acho que vem lá, né? Vem da minha carga mesmo, da infância, porque é impressionante, né? A gente pensa que a infância marca, assim, por coisas traumáticas. Assim, para mim, só marcou por coisas bonitas. Então, eu tive uma infância muito feliz. E a gente carrega mesmo. Então, essa dificuldade, eu nunca senti isso no meu familiar. Para começar, assim, 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Eu também com os meus filhos, 2 homens e 2 mulheres. Então, as coisas sempre foi muito equilibrado. E eu nunca olhei sob essa ótica, sobre essa perspectiva. Mas é mesmo para dar a valorização necessária para a mulher. Para falar assim, nossa, o Papa próprio disse que a mulher tem muito a contribuir, que as pessoas devem ouvir mais as mulheres. Claro. Aliás, um dos programas também marcantes do programa Movimento foi quando você trouxe as mulheres que foram vítimas de câncer, né, que inclusive fizeram um trabalho, um calendário para arrecadar fundos para o Hospital Dr. Elian Gotti. Esse programa, como é que foi? Ele foi um programa marcante também? Ele foi, assim, todas as nuances dele passaram pela emoção. Foi extremamente emocionante. A gente não consegue, né, controlar. Eu chorei, assim, apresentando, por mais que a gente tenta falar assim, não, você tem que ser técnica ali, tem que segurar, né? Mas, assim, todas as mulheres com muita fé, que elas foram diagnosticadas com câncer, estão em tratamento ou já terminaram o tratamento, mas elas também emprestaram o seu sofrimento ou a sua experiência, não a sua doença, como elas fazem questão de dizer, porque elas se denominam como guerreiras e realmente são, né? Para arrecadar fundos para o Hospital Dr. Elian Gotti, né, Hospital do Câncer, e foi feita uma produção do calendário, onde elas desnudam, tenta desmistificar essa questão do câncer, que antigamente as pessoas não tinham nem coragem de falar que tinha câncer. Era aquela doença ruim, né? Uma doença ruim. E agora não, elas pousam para a França de uma maneira muito digna, muito elegante. Aí tem a revista Atma. Foi um trabalho ali também que foi em conjunto, aí que é bacana, assim, da equipe, sabe? Ninguém ficar querendo ser protagonista ou coadjuvante, não ter essa... Mas fazer junto, cada um faz o seu papel ali. Então, 3 arquitetas idealizaram o projeto, depois entrou a nossa colega Rose Dutra para poder fazer as entrevistas, entrou a Francis Prado para fazer as fotos, entrou o Geraldo Djalma, também outro colega nosso, com a agência dele para colaborar na produção. Então, foi muito bacana, foi muito revelador. E o interessante é essa questão de colocar a experiência vivida com o câncer, né? Que é, sem dúvida alguma, luta e mostra a importância da prevenção, a importância do cuidado, a importância das pessoas estarem atentas com isso, né? Atentas e solidárias ao mesmo tempo, né? Aliás, nós entrevistamos aqui o presidente do Hospital do Câncer, ele disse que dentro de 10 a 15 anos, 70%, 80% das pessoas vão ter câncer, né? Então, é muito importante isso. E o programa cumpre o seu propósito quando faz esse tipo de ação, Vacina?
Cumpre, porque a gente traz a informação, né? Por meio delas, por meio dos entrevistados, nesse caso específico, trouxe muita informação e trouxe muita beleza nelas, a questão assim, inclusive da fé, falar, não, eu vou conseguir, ou eu já consegui, ou eu estou conseguindo. E as mulheres assim de várias faixas etárias também, ali tem no calendário uma garota de 23 anos, como nós temos a Arailda, que é a Belela de 23 anos, e nós temos a Arailda com 80 anos, então todas que tiveram essa experiência. O nosso papel, né, enquanto comunicador, né, Genário, a gente tem que ter, além de exercer bem a nossa profissão, que é o que nós aprendemos e nós abraçamos isso, a gente tem que fazer bem feito, mas tem que ter valor social, né? Com certeza. E essas entrevistas, acho que elas promovem isso, sim. Tá certo. Essa questão do câncer das mulheres, eu quero até continuar nesse assunto, porque é um assunto realmente que presta serviço e que mostra o despojamento dessas pessoas em estarem mostrando essa experiência delas. Né? No seu entendimento ali, o que foi mais importante que foi colocado no programa e nesse trabalho que elas fizeram em favor do hospital? Esse trabalho, bom, primeiro para elas próprias, porque mexe na autoestima, aumentou a autoestima delas, eu acho que como aumentaria a minha, aumentaria para todas as mulheres. Elas enfrentam muitos desafios, né? Ficam carecas às vezes tem a beleza prejudicada, e a mulher é vaidosa, né? É vaidosa e deve ser, né? E elas permanecem vaidosas, algumas têm que fazer retirada de mama, depois têm que colocar prótese, né? Então mexe muito com a feminilidade também, né? Com essa parte assim feminina. Então elas deram esse exemplo aqui, mesmo usando uma peruca, mesmo sentindo dores, mesmo assim, porque o tratamento, ele é extremamente doloroso, né? E é uma doença que não dói o corpo, ela dói a alma. E ela machuca todas as pessoas que estão em volta também. Porque não há muito o que ser feito, a não ser da parte científica. Mas o que me marcou assim muito é a questão mesmo da solidariedade da família e dos amigos. Essa questão do acolhimento, sabe? Acolher, eu acho uma palavra assim profunda espiritualmente, você acolher a doença, ser acolhido pelas pessoas. Então, isso foi muito importante para elas. E como eu já tive, não mulher, mas o meu irmão foi a óbito por um câncer de laringe, então eu sei o que é um corredor de hospital de câncer e como é doído o tratamento. Agora, essa solidariedade mostra que o mundo não está perdido, tem muita esperança aí pela frente, né, Vacina? Eu sou muito positiva, assim, sabe? A gente vê muita crueldade, né? A gente vê muita catástrofe, a gente vê muita crueldade, a gente vê muita... Eu falo da crueldade, inclusive, em corrupção, a crueldade entre famílias, a gente vê muita violência, mas eu acredito ainda, não sei se é assim... uma leitura poética, né, uma licença poética, mas eu acredito na bondade humana. O movimento é um programa de esperança? Eu posso chamá-lo também de esperança, de cidadania, de espiritualidade, sabe? De refletir sobre a vida. Por exemplo, fiz uma entrevista sobre dor, mas a gente não ficou com o Dr. Jaime Olavo, né, neurologista, mas a gente não ficou preso assim à dor, mas ao tratamento da dor. Como você buscar um alívio para a dor, né? Então, dentro do programa, traz tudo isso. E como é muito diversificado, com entrevistados assim, com experiências muito múltiplas, né? Então, isso enriquece. Eu acho que cumpre o papel e cumpre, assim, o meu papel. Vacina, você também tem um grupo de reza, de oração, tal, que chama Encontro. Como é que é isso? É um grupo também de mulheres, né? Nós somos 24 mulheres, é um grupo de reza que nós nos denominamos As Divinas. E a gente se encontra semanalmente, e mulheres assim, de várias profissões também, bastante ecumênico. Nós fazemos as nossas rezas tradicionais, as nossas rezas por poemas, as nossas rezas por agradecimentos, cada uma à sua maneira, mas a gente brinda mesmo, é a alegria de estar junto, sabe, esse sentimento de pertença, de falar assim, eu tenho um grupo que é solidário também. E são quantas divinas? Nós somos 24. E o grupo tem 10 anos, nós comemoramos 10 anos, então a gente viaja, a gente se visita, a
A gente se abraça, a gente, né, se encontra, toma champanhe, e fazemos também o nosso papel com entidades assistenciais. Por exemplo, no aniversário de cada uma elege uma casa assistencial e os presentes são arrecadados ou o dinheiro e é canalizado para aquela entidade. Então a gente tem esse É um trabalho social, mas que também enriquece muito cada uma das divinas. Enriquece porque nós somos muito diferentes. Parece que nós somos muito diferentes, mas nós somos muito homogêneas no sentido da humanidade, assim, que a gente quer uma para a outra, né? E da alegria que gera ali, que isso para mim já é prece. Tá certo. Obrigado, Evacira. E assim terminamos mais um Conexão. Conversamos hoje com a Evacira Corasp, titular do programa Movimento. Você segue agora com a programação do canal Câmara, canal 61.3. Fique ligado, Uberaba, você vê aqui.